Olá, meu querido, que Deus abençoe você. Como eu fiz naquele vídeo da chamada, hoje nós vamos falar sobre herança para deixar para os nossos filhos. E o rei Davi deixou uma herança muito valiosa para o seu filho Salomão, muito rica. E quando eu falo herança valiosa, às vezes você que está me assistindo pensou que foi uma herança em dinheiro, foi um tesouro. Não, é porque a gente sempre pensa nisso. A gente quer deixar o melhor para os nossos filhos, mas a gente se engana se achando que o melhor está nos valores materiais. Uma boa educação, isso é fundamental, lógico, né? Boas roupas, um bom plano de saúde, mas isso tudo é perecível, isso tudo passa, isso tudo vai acabar. Todo bem material vai acabar. E o rei Davi deixou para o seu filho Salomão algo muito valioso que não acabou. E o rei Salomão foi um dos homens mais sábios da história da salvação, por causa dessa herança valiosa. E nós vamos falar delas em duas partes. No final da morte, já no leito de morte, o rei Davi virou e falou para Salomão: seja forte, corajoso e se comporte como homem. E depois disse: segue os caminhos do Senhor, cumpre os seus preceitos, porque serás bem-sucedido em tudo o que fizerdes. Ou seja, vive o caminho do Senhor e tudo aquilo que você necessita virá por acréscimo. E Salomão, na sua oração a Deus, pediu sabedoria. E Deus cumulou ele de sabedoria infinita. E foi um dos homens mais sábios da história da salvação. Vivendo muitos momentos difíceis, aonde que o Espírito de Deus o iluminou para que ele teve sabedoria para poder discernir. E assim a gente tem que pensar na educação dos nossos filhos. Mas vamos lá, um ponto mais importante. Observe os caminhos do Senhor e nunca te faltará nada. E é esta a bênção mais valiosa que a gente pode deixar para os nossos filhos. Formar os filhos para o céu. Você já parou para pensar no poder que você tem na vida do seu filho? Na autoridade biológica como pai, como mãe e também na autoridade espiritual. Você tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar o seu filho. Tanto no seu comportamento quanto nas suas palavras. Pense nisso. Nas ordens que você dá para o seu filho, nas formas que você trata seu filho, às vezes na forma de responder, de tratar, de xingar, de lançar voto secreto, aí ó, é igual o pai dele, não vai dar nada. Olha para você ver, puxou o irmão, puxou a mãe. A gente tem que tomar muito cuidado na forma da gente lidar com os filhos e também na forma direta de instruir os nossos filhos para o caminho da salvação, de instruir os nossos filhos para o céu. E foi essa a principal preocupação de Davi, que Salomão estivesse sempre dentro do caminho do Senhor, não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, para que ele andasse nos preceitos de Deus, porque nada lhe faltaria. Muito pelo contrário, a graça de Deus viria sobre todo o limite da natureza. Então a gente tem que guardar sempre esse princípio no coração. E o segundo, que foi na verdade o primeiro citado, que é muito importante, e eu queria que você prestasse muita atenção, aonde que ele fala o seguinte: seja forte, corajoso, comporta-te como um homem. Sabe o que a gente tem que preocupar para os nossos filhos? Preocupar com eles? Que eles cresçam, que eles sejam adultos, para que possam ser independentes e resolver por si próprios toda a sua vida, todos os seus problemas. E essa era uma preocupação forte de Davi, porque Salomão estava assumindo o reino de Israel e era um povo extremamente difícil. Um povo de Deus, mas extremamente difícil. E ele tinha que ser homem, tinha que ser forte, tinha que ser independente, autônomo, de resolver os problemas e não correr do problema. Ele tinha que ser homem para poder tomar decisões. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, serem homens e mulheres, crescerem, serem adultos,
Quantos adultos biológicos que a gente vê, mas são crianças, são moleques, não conseguem resolver os próprios problemas? Quantos adultos que a gente vê de 30, 40, 50 anos nas costas e não conseguem resolver os problemas? Talvez tenha acontecido uma falha na educação. E é isso que eu queria conversar com você. Não esqueça de formar o seu filho para o mundo e formar o seu filho para ser um bom cristão, mas um bom profissional, um bom médico, um bom vendedor, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom marido e uma boa esposa, que eles serão um dia. E é preciso que você os forme para isso, para ser adultos e bons adultos. Eu lembro de uma pregação do padre Paulo Ricardo no PHL. E durante a pregação, deu um intervalo, teve uma entrevista e a pessoa que entrevistou o padre Paulo Ricardo falou assim: padre, o que a igreja espera dos jovens? E o padre disse uma resposta que às vezes até o repórter ficou assim surpreso. Ele falou: olha, eu espero que eles cresçam, que um dia eles deixem de ser jovens e sejam adultos. Eu não quero que eles sejam jovens pro resto da vida. Eles vão ter a fase de criança, de jovem e de adulto. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, na educação dos nossos filhos. O padre deu essa resposta: eu espero que os jovens cresçam, sejam homens, sejam mulheres. E na educação dos filhos, nós também temos que pensar nisso. Formar os nossos filhos na fé com valores que não passam, com valores do eterno. Mas também formar eles para serem bons adultos. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.